presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Eu saúdo a amada igreja na santa e gloriosa paz de Jesus. É noite de bênção e noite de vitória. Quando iniciou a oração, eu estava hoje, depois que eu cheguei, fiquei gripada, muito gripada. E coisas que eu não faço é me deitar de dia. Mas aí eu fiz um chá e me deitei, comi até própolis, né? Para eu estar aqui, eu tive que tomar esse remédio, própolis. Aí eu disse, Senhor, tem misericórdia. Depois eu comecei a orar e disse ao Senhor, Senhor, eu preciso estar ali. Eu preciso, Senhor Jesus. E eu sei que se o Senhor quiser me curar, porque quem prevalece é a vontade do Senhor, né? Eu fui, eu disse, eu preciso. Eu ir lá na cozinha, eu disse, Senhor, eu preciso estar ali. Cheguei ali e me sentei. Eu quero deixar uma palavra, o Senhor já falou aqui grandemente, irmão. Uma palavra muito conhecida, a qual o Senhor me deu, mas ele é confiança. O segredo do crente é confiar e orar. Foi dito aqui. Confiança é através da oração e através de você crer e confiar que o Senhor dá vitória. Também já antecipando, é o Salmo 125, viu? Que o Senhor, vou deixar aqui. No sábado, foi uma glória lá, né? Não foi uma glória? Foi. Mas quando eu cheguei aqui, só fiz chegar. Que eu abri o meu celular, tinha uma mensagem que doeu a alma. Uma mensagem que doeu o coração. Eu disse, Jesus, e eu não digo para o Senhor, eu não falo para o Senhor, eu precisava ter essa sabedoria. Eu estava lá, mas eu creio que o Senhor está cuidando dos meus. E o inimigo trabalhou. Ele falou para mim, que eu disse assim, Senhor, eu estou indo para a tua casa, vou trocar de roupa e vou para a tua casa. Eu vou te adorar, e na medida que da adoração, eu vou glorificar o teu santo nome, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Foi assim que eu falei. E quando eu chegar em casa, eu vou ter resposta. Porque o Senhor é, o que o Senhor quer de nós, confiança e crer. Aleluia. É isso que o Senhor quer. O Senhor não exige nada de nós. Ele quer que você e eu acreditem naquilo que Ele pode fazer. E eu vi, o coração estava doendo? Estava. O coração estava chorando? Estava. A responsabilidade que o Senhor coloca em nossas mãos, porque lá, naquele lugar, depois veio pessoas que veio e dizer, me agradeceu. Eu disse, não, moça, não, irmã. Agradeça a Deus, porque quem fez foi Deus. Quem fez foi o Senhor Jesus. Ele só me usou como instrumento nas mãos dele, para falar com você. Então, foi duas pessoas que chegam para mim. Quando eu me sentei perto dela, a pessoa, a irmã estava para baixo, estava desolada. Uma pessoa que tem, uma pessoa de oração, uma pessoa que tem um compromisso com a palavra, com a verdade. E eu disse assim
para ela, eu disse, o que é que está acontecendo com a senhora? A senhora está muito, ela disse assim, angústia. Eu disse, esse Satanás vai sair da sua vida agora. Anda Santo Italás. Por que eu falei isso para ela? Eu disse, porque o inimigo, ele sabe das suas condições físicas e da sua necessidade, então ele começa a jogar certo, mas a senhora tem autoridade para repreender. Eu falei para ela. Aí eu orei, mesmo sentada junto com ela, eu orei e o nome do Senhor foi glorificado. E quando, louvado seja Deus, estou dizendo para a glória do Senhor o que é, como o Senhor move as águas a respeito da oração. Aleluia. E como Ele atende, é porque eu tenho merecimento? Não. É porque quando um dia eu levantei a minha mão e disse para o Senhor que eu vou até o fim. E eu não quero fazer as coisas de viver de aparência, e sim de realidade, sabendo naquilo que o Senhor pode fazer através da minha vida. Eu disse, aleluia, glória a Deus. Orei e o Senhor deu vitória. E a outra, ela recebeu uma revelação de alguém. É muito triste, irmã, as pessoas, e eu estava, quando eu vi, eu disse, Jesus, o que está acontecendo ali? Mas o Senhor, eu vou na palavra que é maior, o Senhor está nesse negócio, e o Senhor falava que não estava. Às vezes a emoção, irmão, faz com que você vá até a pessoa, né? E eu disse assim, vou dar um tempo. Que quando eu me levantei, louvado seja o nome do Senhor, eu disse, agora Senhor, fala comigo. Porque se o Senhor confirmar o que está acontecendo, porque o Senhor tanto revela, é um mistério, irmã. Eu não posso nem abrir a minha boca e dizer que é do livro. Não, porque o Senhor achou graça em mim. E eu, quando via, pedi a palavra, o Senhor me deu em Isaías 11. Em alguns eu sou de guardar versículos. Eu disse, vou até a ela. E quando eu cheguei até a moça, a irmã, o Senhor, ela disse assim, graças a Deus, porque eu recebi. Algo ela não falou o quê? Só que eu disse ao Senhor, se fosse do Senhor, ia acontecer, ninguém iria se levantar para ir até a mim. Mas se foi o Senhor que mandou aquela revelação, e se não foi, o Senhor vai levantar uma que acalme essa tempestade no meu coração. E eu cheguei nela, eu disse, dá aqui a tua mão. E eu disse assim, você recebeu algo que te entristeceu tanto que você não tem mais força para nada. E ela começou a chorar, e eu fui e falei assim, olha, mas ora pela jovem, eu disse, ore por ela. O nosso dever é orar, irmã, e a gente entender o que o Senhor vai fazer. E nós temos que orar. E ali eu disse, olha, eu não sei o que foi que ela falou, mas o Senhor está dizendo, acalma o teu coração, porque Ele está no controle da sua vida. E outra coisa, vou falar para você, quando você levantou as mãos, que o Senhor te colocou nesse trabalho, na frente de um trabalho, você falou para Deus assim, falei para ela, Senhor, eis-me aqui. Eu não quero fazer nada, aleluia, glória a Deus, de qualquer jeito, mas eu quero dar o melhor de mim. E você ainda disse assim, ajoelhada na beirada da sua cama, disse assim, que a sua vida não pertencia mais a você, mas a sua vida estava nas mãos de Deus. E tudo que Ele mandar você falar e te enviar, você vai fazer. E assim, foi isso mesmo, ela confirmou que foi. Eu disse, muitas vezes, irmã, a nossa vida, para uns o Senhor dá pouco, né? Que está nos talentos, mas para uns o Senhor, quanto mais Ele tem, mais Ele dá. E eu quero dizer para vocês que cada um de nós, o segredo está na oração. É a oração, irmã, não tem para onde correr. E eu orei, eu disse, Senhor, eu quero resposta daquilo. Depois eu enviei uma mensagem para o meu filho, e ele disse que foi alguém que mandou aquela mensagem para ele. Mas o Espírito Santo de Deus e da verdade falou para mim que foi ele. E eu tive a sabedoria de não falar para ele, sabe? Porque tem coisas que nós temos que ter sabedoria para os nossos filhos. Se eu quero que ele venha para a casa do Senhor,
eu tenho que ter sabedoria. Aleluia, glória a Deus. Não somente ele, mas como os outros, porque nós intercessores, nós nos oramos pelas nossas famílias. Aleluia, nós oramos pela igreja, pelos pastores, como também um pastor muito conceituado lá, pegou assim no meu braço na hora de vir. Ele disse assim para mim, conceituado, eu vou até citar o nome dele, pastor Ademir. Ele disse, irmã Cícera, ele disse, minha irmã, ore por mim, porque o negócio é sério. Eu disse, não se preocupe não, pastor, que toda a giorde, a alcorde, a sucursal, sabe, a giorete, a eufemia, comecei a dizer. Todo dia ela é apresentada 2, 3 vezes. Se eu descer 3 vezes, é 3 vezes que eu estou apresentando. E se esses pastores daqui, o senhor pastor Marco, pastor da igreja aqui, pastor Gilles, estão cobertos de oração. Porque eu sei que a resposta vem através da oração. E quando o Senhor ainda me revela, não sei porque o Senhor está mandando eu falar isso, eu vou entregar como é que se diz? A palavra. A louvado seja Deus. Que muitas vezes os próprios pastores, nós, ovelhas, temos que orar por ele até jejuar e consagrar as nossas vidas. Porque o inimigo é sagaz, irmão. O inimigo quer afrontar, porque sabe a responsabilidade são deles. Que se o Senhor chegar agora, arrebatar a sua igreja, é eles que vão prestar conta das ovelhas daquilo que o Senhor colocou na mão deles. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei, então precisamos estar na brecha da oração. Como a irmã Deusinha falou, a Ruth. Nós estamos orando. Quando o irmão Zias me ligou, a Neuzinha estava na hora, foi não, irmã Neuzinha. Na hora, o irmão Zé Carlos, eu disse, vamos levantar o clamor agora para o irmão. Ele chorando, dizendo que estava com muita dor. Eu disse, coloque a sua mão no coração e nós vamos orar. E o Senhor vai lhe dar vitória. Mas por que, irmã? Você tem que ter, aleluia, como é que se diz? Experiência com Deus. Está entendendo? Então é isso que o Senhor quer de mim e de você. E a palavra que eu vou deixar só o primeiro versículo, Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Podem vir as lutas, as provas, as tribulações, mas você tem que olhar do alto, como já foi no Salmo 121. Eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Nós, às vezes, ficamos desesperados. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor dá a receita para cada um de nós, para que o nome dele seja glorificado. Aqui eu estou só. E eu digo, Senhor, eu venho nessa porta e digo assim, Senhor, acampe seus anjos aqui nesse lugar. Que eu não ficava só. Eu não ficava aqui só. Já está com uma porção de dias. Que a Matilde foi e eu estou dormindo aqui sozinha. E outra coisa, na segunda noite, aquelas telhas da minha casa, eu não sei, não estava chovendo, não estava ventando, mas foi um barulho tão terrível. Eu só fui levantar minha mão e disse, olha, Satanás, você saia daí no nome de Jesus, querendo fazer que eu ficasse com medo. E dormir em paz, porque o Senhor estava comigo. Aleluia, glória a Deus. Então, o que eu quero passar para a igreja, irmã, é confiança e fé, acreditando naquilo que o Senhor pode fazer, amém? E as formas louvar o Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pastor Marcos vai fazer oração. Oliveira vai passar essa palavra. Irmão Oliveira, vem aqui à frente. Pastor Marcos vai fazer a sua oração, amém? E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Somos gratos a Ti por estarmos aqui nesta noite louvando e bendizendo ao Teu santo nome. Continua abençoando o Teu povo reunido aqui nesta noite. Agora daqui o Teu servo, Diácono Oliveira,
que tem a responsabilidade de ministrar a tua palavra. Certamente tu já falaste ao vosso coração, que o Senhor, ó Deus, use como instrumento neste lugar, ó Senhor, e que a tua boa palavra venha aos nossos corações, atendendo aquilo que nós precisamos de ti, para a glória do teu nome. É a bênção que nós estamos pedindo sobre a vida do teu servo e sobre esta igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abençoados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, possam sentar em nome de Jesus. Maravilha, nós estamos na presença do nosso Deus. Estava ali na portaria ali, né? Ouvindo tudo após já foi mencionado aqui nesta noite. E alegra muito ao nosso coração, porque é isso mesmo, irmãos. Quando o povo de Deus ele se reúne, louvado seja Deus, uns têm salmo, outros têm cântico, outros têm visão, e se juntando tudo isso, é para a glória e honra do nosso Deus, é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E tudo que nós já ouvimos aqui nesta noite, louvado seja Deus, tem muita valia e importância, louvado seja Deus, na caminhada e na trajetória de cada um de nós, porque é isso, nós vivemos a promessa de Deus, é isso, nós vivemos a cada dia o que o Senhor tem feito em nossa vida, e isso nos traz alegria dentro do nosso coração, mesmo em meio às aprovações a qual nós vamos passar, por todas as limitações que nós temos, mas nós sabemos que o Senhor é conosco, nós sabemos que o Senhor a cada dia tem garantido a vitória. Louvado seja Deus. Todas as mensagens, a palavra que nós já ouvimos aqui nesta noite, louvado seja Deus, a qual nosso pastor Gênesis falou, as amadas irmãs que tivemos a oportunidade, louvado seja Deus, tudo é para a glória do nosso Deus. E nós vimos, irmãos, todos testemunhando e falando, e nenhum foi derrotado, mas foi vitorioso na presença de Deus. Porque é isso, nós vivemos a cada dia na presença do nosso Deus, vivendo em vitória. Louvado seja Deus. A prova vem, a dificuldade, a limitação, mas nós sabemos que maior é o nosso Deus, maior é o Senhor em nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui alegres. Louvado seja Deus. Então eu me alegro muito nesta noite, estar aqui ouvindo a cada um que tem a sua oportunidade, a cada um que testemunha, a cada um que fala da palavra de Deus, com certeza é alimento para a nossa alma e nos traz alegria vendo o que Deus faz na nossa vida. Louvado seja Deus. E mais importante, irmãos, em nossa caminhada, na nossa trajetória, eu sempre costumo falar e viver, é o que é a nossa experiência que nós temos diante de Deus, porque é muito gratificante quando nós estamos passando por uma prova, por uma luta, por uma dificuldade, mas o Senhor sempre garante a vitória. Isso é muito gratificante, irmãos, na vida de cada um de nós, e é por isso que nós estamos alegres a cada dia na presença do nosso Deus. Eu estava meditando e refletindo na palavra do nosso Deus, que com certeza ela vai falar mais ao coração de cada um. Quero juntamente ler com os irmãos, livro de 2 Reis. Quero ler aqui 2 exemplos para a nossa meditação, o que Deus faz em nossa vida. Livro de 2 Reis, no capítulo 5, quero ler aqui a história deste homem, a qual todos conhecem, mas com certeza vai falar de uma forma poderosa ao nosso coração. Amém? Quero ler aqui a história de Naamã, louvado seja o nome do Senhor. Quero ler o versículo 1, depois nós iremos para a partir do versículo 8, amém? Do 8 ao 15. 2 Reis, capítulo 5, vou ler o versículo 1, depois nós iremos para o versículo 8 em diante. Fala assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dará livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. Agora a partir do versículo 8. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu.
Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Faba, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu me lavar neles e ficará purificado? E voltar, e se foi com indignação. Então chegaram-se a eles os seus servos e falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disserá alguma grande coisa, porventura não os faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficará purificado. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio, pois, diante deles, e disse: eis que tenho conhecido em que toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tornes uma bênção do teu servo. Amém? Amém. Aqui todos, irmãos, conhecem a história deste homem, como nós lemos aqui, nós vimos aqui essa narrativa, louvado seja Deus, sobre a história deste homem, a qual ele tinha um problema, uma situação de enfermidade em sua vida, seu corpo físico, difícil aos seus olhos, porque naquela época, quando uma pessoa era leproso, ela era rejeitada, ela era desprezada, louvado seja Deus. Mas aqui eu quero deixar para a nossa meditação nesta noite, que nós vemos aqui o que Deus ordenar sobre as nossas vidas, através de um homem de Deus, através de um profeta, e aquilo que Deus determinar a que nós fazer, quando nós obedecemos a palavra, e quando nós obedecemos a ordenança de Deus, nós alcançamos a vitória. Mas nós sabemos aqui, irmãos, como foi ordenado sobre a vida de Naamã, que nós vimos aqui no versículo, até uma interrogação da sua parte, louvado seja Deus, que ele pensava que o profeta, ele ia se colocar de pé, e orar, ia pedir a bênção de Deus, daí ia pedir ao Senhor que viesse restaurar a sua vida, e ele ia ser curado daquela lepra, daquela situação que ele estava passando. Mas eu lendo essa mensagem, essa palavra, louvado seja Deus, e eu comecei a refletir, entender e compreender o que, irmãos? Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar na vida do ser humano. Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar em nossas vidas, louvado seja Deus. Existe coisa nas nossas vidas a qual Deus quer que nós fizemos, que nós se dispomos para fazer, para realizar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E existem situações também em nossas vidas que o próprio Deus, ele faz para que nós venhamos ver a sua glória. É só nós pedir que Deus, ele trabalha, ele opera, ele faz e realiza milagres para que nós possamos ver a glória de Deus. Mas existe, como foi aqui na vida de Naamã, que ele tinha que ir até ali o Rio Jordão, mergulhar ali 7 vezes, para que ele fosse curado daquela enfermidade, daquela lepra. Então havia ali um dispor daquele homem, para ele ir até o Rio Jordão e mergulhar. E interessante aqui, irmãos, importante esta palavra que nós vimos aqui até mesmo qual ele falou, e se indignou-se Naamã, por 2 motivos, louvado seja Deus, por 2 motivos, porque ele esperava, a qual
profeta, o homem de Deus, se colocasse de pé, pedisse ao Senhor que restaurasse aquela enfermidade, tirasse aquela enfermidade da vida, aquela lepra da vida deste homem. Então ele entendeu desta maneira, mas o Senhor não queria, louvado seja Deus, que usasse um profeta, um vaso, para pôr as mãos sobre ele e ele fosse restaurado, mas exigiu dele para ele se ir lá. Outra interrogação a qual veio sobre a vida de Naamã foi qual ele falou: mas não existe rios melhores aqui em Damasco, louvado seja Deus, precisamos ir até o Rio Jordão. Irmãos, quando Deus ele ordena, quando Deus determina algo em nossas vidas, nós precisamos obedecer. Quando Deus ele determina algo em nossas vidas, o querer de Deus sobre a vida de cada um de nós, é necessário nós entender o querer de Deus para ser abençoado. Porque muitas das vezes, irmãos, nós queremos a bênção, muitas das vezes nós precisamos da bênção, muitas das vezes nós precisamos de algo da parte de Deus, mas nós sempre procuramos um jeitinho. Isso é a nossa vida cotidiana no dia a dia. Sempre nós queremos entender e querer interrogar Deus, mas é para ser desta maneira, desse jeito? Porque o Senhor tem a maneira de trabalhar na vida de cada um de nós. Louvado seja Deus. Precisamos pagar o preço para vir a vitória. Precisamos muitas das vezes, irmãos, passar por um sacrifício para nós poder cantar o hino da vitória. É necessário, porque quem determina é o Senhor. O Senhor ele tem o melhor para cada um de nós, mas quem determina em nossas vidas é quem é o Senhor. E nós, como servo, como homem e como mulher de Deus, precisamos entender o querer de Deus. Então, Naamã, irmãos, quando entendeu a mensagem aqui do profeta, Naamã, que quando ele entendeu, louvado seja Deus, aquele recado, louvado seja Deus, como todos conhecem a história, louvado seja Deus, ele foi até o Rio Jordão. Ele precisou ir lá, ele precisou aceitar, louvado seja Deus, aquela mensagem. Ele precisou entender o querer de Deus. Ele precisou, louvado seja Deus, ser obediente àquela palavra, louvado seja Deus, para conquistar a bênção, para conquistar a libertação daquela enfermidade. E eu lendo aqui, irmãos, essa mensagem, louvado seja Deus, essa palavra, eu vi a qual a posição de Naamã. E ele poderia, louvado seja Deus, ele por ter um homem de referência, um homem, louvado seja Deus, de posição, louvado seja Deus, como fala no versículo 1, louvado seja Deus, não poderia ter um jeito, não, ele é um homem de referência, ele é um homem de posição, vamos dar um jeito, não precisa ir lá mergulhar 7 vezes, a sair daqui e até lá o Rio Jordão e dar 7 mergulhos para alcançar, porque com certeza, irmãos, ali multidões via a trajetória de Naamã. Muitas pessoas, irmãos, que estão ao nosso lado, que seja nossa vizinhança, nossos colegas, nossos parentes, familiares, eles nos observam, eles estão nos observando para ver a nossa caminhada, a nossa trajetória diante de Deus. E é necessário, louvado seja Deus, como Naamã entendeu a mensagem, a necessidade de ir até o Rio Jordão e mergulhar, é necessário nós entender, louvado seja Deus, que como tem muitas pessoas, muitas vidas, pessoas que estão nos observando, para que nós possamos também entender o que Deus quer de mim e de você, entender o que Deus quer de cada um de nós. E muitas das vezes a interrogação vem, muitas das vezes aquela interrogação vem dentro da nossa vida, vem no nosso pensamento, porque agir desta maneira, trabalhar Deus é desta maneira, mas é como o Senhor quer. É como o Senhor quer, é a maneira do Senhor trabalhar na vida do ser humano. Então foi necessário, louvado seja Deus, Naamã entender que era necessário ele ir até o Rio Jordão e dar aqueles 7 mergulhos. Não poderia ser um mergulho só, porque o nosso Deus é onipotente, ele é onipresente, o nosso Deus ele pode agir, louvado seja Deus. Não poderia ser 2 mergulhos? Não poderia ser 3? Não, mas o Senhor exigiu 7 mergulhos, louvado seja Deus. E eu tenho certeza que como o Senhor usou o profeta falando com esse homem, louvado seja Deus, que era 7 mergulhos, ele
ele poderia dar os 6, mas se ele não concluísse o 7º mergulho, com certeza ele não ia alcançar a bênção. Então muitas das vezes é isso que cada um de nós precisamos entender. Não é do nosso querer, não é do nosso jeito, mas sim da maneira que o Senhor quer, da maneira que o Senhor determina, da maneira que o Senhor fala com a sua igreja, com o seu povo, louvado seja Deus. E nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus para compreender o que o Senhor quer para cada um de nós. E quando nós, irmãos, estamos sensíveis a ouvir a palavra de Deus, o recado de Deus sobre as nossas vidas, quando nós estamos sensíveis a ouvir a palavra de Deus, tudo vai bem sobre a nossa vida, tudo que o Senhor quer abençoar nossas vidas, determinar o que nós precisamos. Naamã, ele por ser um homem de grande posição, louvado seja Deus, mas ele precisava de ser restaurado daquela lepra, ele precisava de ser curado daquela enfermidade, louvado seja Deus. Recursos financeiros, eu tenho certeza que aquele homem, naqueles dias atuais, tinha conhecimento de pessoas que poderiam fazer algo para restaurar aquela enfermidade, louvado seja Deus, aquela situação. Eu tenho certeza que ele tinha, que era um homem que estava numa grande posição. Mas quando é para o Senhor fazer e quando é para o Senhor determinar algo em nossas vidas, irmãos, não adianta nós correr para um lado, para o outro, não adianta nós procurar recursos em outros lugares, não, porque é o Senhor que quer agir sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E com certeza aqui ele só alcançou a vitória dele quando deu ouvido a esta mensagem. É tanto que ele voltou, louvado seja Deus, e falando que verdadeiramente existia homem de Deus em Israel. Louvado seja Deus, tinha profeta, homem de Deus, a qual o profeta Eliseu, louvado seja Deus, determinou, mandando aquele recado e ele alcançando a bênção. E como é maravilhoso, irmãos, quando nós recebemos algo da parte de Deus, que seja através da revelação da palavra, que seja através de homens e mulheres de Deus que determinam algo sobre as nossas vidas, e nós obedecemos o recado da parte de Deus, nós fizemos e dá tudo certo, e o nome do Senhor é glorificado, e nós se alegramos, louvado seja Deus, porque o nosso Deus, ele vela em nosso favor. O nosso Deus, ele tem resposta para os nossos problemas. O nosso Deus, ele tem a solução para os nossos problemas. Louvado seja Deus. Por mais, irmãos, que nós muitas das vezes, como Naamã, ele queria entender, louvado seja Deus, que só o profeta se colocando de pé, orando por ele, pondo as mãos sobre o corpo dele, louvado seja Deus, sobre aquela lepra, louvado seja Deus, ele ia ser curado. Não. O Senhor pediu, o Senhor mandou o recado, vai até lá e mergulhe. Então existe muitas das vezes, irmãos, em nossas vidas, a necessidade de nós se colocar de pé, louvado seja Deus, e ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus quer, ouvir o que o Senhor, louvado seja Deus, determina sobre as nossas vidas, para que o nome de Deus seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E eu indo, irmãos, mais um pouco mais à frente, foi necessário Naamã se levantar e mergulhar 7 vezes no Jordão para alcançar a sua vitória, para ser restaurado e ser curado. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 9, alguns versículos aqui os irmãos vão ver aqui, louvado seja Deus, o nosso Deus fazendo um grande milagre. Não precisou, louvado seja Deus, aquele homem ir a lugar nenhum. Ele só pediu para o Senhor, e o Senhor fez um grande milagre. Naamã precisou ir. Este homem aqui que nós vamos ver aqui agora, não, ele só pediu. Evangelho de João, no capítulo 9, até o versículo 7, fala assim: passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondendo: nem pecou os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele a obra de Deus. Convém que eu faça a obra
daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com os seus lodo os seus olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siló, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou e voltou vendo. Eu estava meditando, irmãos, sobre essas duas histórias, a qual Naamã e a qual esse cego aqui de nascença. Como eu já falei, a qual Naamã precisou ir mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão. Já este homem não. Jesus aqui como fala, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E aquilo com certeza, irmãos, junto com os discípulos, como fala a palavra, aquilo tocou e moveu o coração de Deus, a qual fizesse esse exemplo, louvado seja Deus, de cuspir no chão, fazer aquele lodo, colocar nas suas vistas e pedir para ele lavar lá no tanque de Siló. Louvado seja Deus. E aqui nós vimos, louvado seja Deus, esse exemplo tão maravilhoso, como Deus agiu na vida deste homem. É esse exemplo a qual eu estou falando. Existem situações que o Senhor pede para que nós vamos, nós fizemos, nós realizamos. Existem momentos a qual o próprio Deus, irmão, se levanta e age em nosso favor, trabalha em nosso favor, opera através das nossas vidas, louvado seja Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Como é maravilhoso nós ver o operar e o agir de Deus, irmãos. Como o Senhor ele tem exemplo para cada um de nós, para viver. E este homem, movendo o coração de Deus, quando ele passava, ele viu aquela situação, começou a interrogação do discípulo: mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Não. Aí o Senhor fala, louvado seja Deus, o Senhor falou, e respondendo Jesus, ele não tocou nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele a obra de Deus. Quando Deus quer trabalhar em nossas vidas, irmãos, quando o Senhor ele quer agir em nossas vidas, quando o Senhor quer demonstrar para muitos, louvado seja Deus, o poder, a glória, a manifestação de Deus sobre a vida do ser humano, ele tem a sua maneira de trabalhar. Ele tem a maneira de trabalhar, louvado seja Deus. Eu achei interessante essas duas passagens, louvado seja Deus, porque um precisou se levantar e ir para conseguir a sua vitória, e o outro não. O Senhor trabalhou. Então a gente aqui vimos, louvado seja Deus, duas maneiras e várias maneiras a qual Deus pode trabalhar nas nossas vidas e na vida do ser humano. O Senhor tem a sua estratégia, a sua maneira. Nós vimos aquela mulher, irmãos, louvado seja Deus, com fluxo de sangue, apenas tocou no Senhor Jesus e do Senhor saiu virtude. Louvado seja Deus, apenas tocou o Senhor Jesus naquela multidão, naquele meio ali, muitas pessoas tocando no Senhor, muitas pessoas pedindo, clamando, louvado seja Deus. Viu ali que apenas aquela mulher tocando através da fé dela, louvado seja Deus, que ela fala: se apenas eu tocar, eu ficarei assim. Louvado seja Deus. Nós vimos aquele cego também de Jericó, clamando com a sua voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Grandes milagres, irmãos, o Senhor tem em nossas vidas, feito em nossas vidas. Grandes exemplos nós temos na nossa caminhada, na nossa trajetória. Mas nesta noite eu quero deixar aqui esses exemplos, louvado seja Deus, que o Senhor tem maneiras diferentes para trabalhar em nossas vidas. O Senhor, louvado seja Deus, tem estratégias diferentes para trabalhar nas nossas vidas. E tudo isso, irmãos, tudo isso é qual o Senhor realizou, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Para que o nome do Senhor seja glorificado na face da terra. Porque multidões, homens e mulheres, crianças, idosos, pessoas que caminhavam, pessoas que passavam, via ali um milagre sendo acontecido. E é desta maneira. Eu e você foi chamado, louvado seja Deus, para realizar esta obra. Eu e você foi chamado para muitas das vezes nós se colocar de pé e ir.
Muitas das vezes o nosso problema tem comovido o Senhor. Muitas das vezes o que nós mais precisamos tem comovido o Senhor, e o Senhor se levanta, irmãos, se põe de pé e traz a solução para o nosso problema. Como é bom servir ao Senhor, como é bom caminhar com o Senhor, como é bom viver diante da presença de Deus, como é bom nós ver o Senhor realizar grandes obras, louvado seja Deus, a cada dia, mesmo nos dias atuais a qual nós estamos vivendo. Mas uma coisa que nós não temos perdido é a fé, é a esperança. Louvado seja Deus, a fé em Cristo Jesus, a fé que o Senhor realiza, a fé que Ele move montanhas, mesmo problema, dificuldade. Eu fico olhando essa mensagem deste homem cego de nascença, uma coisa tão, aos nossos olhos, tão difícil, onde a medicina, louvado seja Deus, não tem tido resposta, mas o nosso Deus tem. O nosso Deus tem. Louvado seja Deus. Nós vimos, irmãos, isso é um grande milagre. Irmãos, Naamã, naquela situação, como nós vemos essa mensagem, um homem de posição, mas leproso, porém leproso. Um homem, porém, que muitos olhavam de uma maneira diferente, porque existia algo nele que distanciava, louvado seja Deus, existia algo nele que distanciava a sociedade, mas o Senhor tem a maneira de trabalhar e demonstrar a sua glória, o seu poder. E ainda mais um profeta, louvado seja Deus, se indignou quando soube que aquele rei, louvado seja Deus, rasgou as suas vestes. Então manda vir até a mim, traz este homem, que eu vou demonstrar para ele que Israel, a profeta, a homem de Deus, que aqui tem a solução para o seu problema. E é bom, irmão, quando nós estamos num lugar que tem solução para o nosso problema. É bom quando nós estamos diante de um Deus que resolve o nosso problema. Louvado seja Deus, que tem a solução para o nosso problema. Louvado seja Deus. E com certeza a cada dia nós se alegramos. A cada dia, louvado seja Deus, nós possamos ter essa visão, ter esse entendimento, que até a volta do Senhor Jesus, Ele vai ter a solução para o nosso problema. Nós não podemos, irmãos, a cada dia desviar o nosso foco, o nosso pensamento, o nosso objetivo. Vamos perseverar, louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele tem resposta para o nosso problema. O Senhor, Ele tem a solução para que tudo que nós precisamos diante do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E com certeza, irmãos, quando o nosso problema, a nossa dificuldade, aquilo que nós precisamos, vem a resposta, vem a solução, vem a providência de Deus. Irmãos, nós fizemos igual o profeta, igual Naamã, nós voltamos lá e agradecemos. É isso que nós fizemos a cada dia. Sabe o testemunho que você vem aqui na frente de testemunho? Sabe aquele hino que você vem aqui, louva a Deus, em gratidão ao Senhor? É uma forma de você voltar e agradecer. É uma forma de você ser grato ao Senhor por aquilo que o Senhor proporcionou na sua vida. É ser grato ao Senhor. E mesmo assim, irmãos, diante de todas as situações, a glória do nosso Deus prevalece. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa falar mais ao coração dos irmãos, louvado seja Deus, através da sua palavra. E é uma alegria muito grande a nós estar a cada dia, ouvindo a cada irmão, a cada irmã, os trabalhos que nós temos aqui, louvado seja Deus, aos trabalhos de quinta-feira, o ensinamento, a qual o pastor Marcos traz, a escola bíblica, a qual nós aprendemos na palavra do nosso Deus, os cultos, louvado seja o nome do Senhor. A cada um que vem aqui testemunhar, louvar a Deus, vem aqui trazer a sua gratidão diante de Deus, por tudo a qual o Senhor tem feito. E isso é uma expressão maravilhosa diante do nosso Deus, por todos os milagres, tudo o que o Senhor faz sobre a nossa vida. E assim, irmãos, como o Senhor fez na vida de Naamã, assim como o Senhor fez na vida deste homem cego de nascença, assim como o Senhor proporcionou esta vitória para esta mulher que tinha fluxo de sangue, assim como o Senhor curou aquele cego de Nazaré, louvado seja Deus, a cada dia o Senhor está pronto a nos abençoar.
está pronto a derramar a bênção, está pronto, mas nós precisamos ser o quê? Sensível à palavra do nosso Deus, à ordenança de Deus, aquilo que o Senhor pede para mim e para você. Quando nós fizemos, nós recebemos a vitória para a glória do nosso Deus. Amém? Que o Senhor possa falar melhor aos nossos corações, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus. Que nós possamos, irmãos, como diz aqui o pregador, ter a sensibilidade de quando Deus tem falado conosco, nos orientado, e certamente por intermédio da sua palavra é que nós vamos alcançar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos agradecer a Deus. Estamos encerrando esse culto nessa noite. Quinta-feira estaremos aqui estudando a palavra, estaremos na 6ª carta do Apocalipse, estamos terminando. Um proveito muito grande examinar as Escrituras dentro do contexto que o Senhor tem ali nos dado. Temos aprendido muito, graças a Deus por isso. E no domingo o nosso culto começa às 9 horas da manhã com a ceia do Senhor. E aí eu reforço aqui aos irmãos que a partir das 9 horas da manhã, no próximo domingo, estaremos aqui ceando, tomando a ceia do Senhor. E ao término estaremos confraternizando. Os irmãos, não esqueça, aquele que puder, traga aí um pratinho para que nós venhamos manter essa comunhão, porque, irmãos, a visão, o foco é oração e comunhão. O que precisa ser derramado nos nossos corações é a essência do amor fraternal. Aí nós com certeza veremos a bênção de Deus sobre esta igreja, sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles todos quantos o Senhor tem que alcançar e trazer até esta casa de oração. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Nosso Deus e Pai, despede-nos em paz, leva-nos guardados e protegidos para os nossos lares. Sobretudo, Pai, nós te rogamos, aplica nos nossos corações toda a tua vontade ao qual o Senhor tem manifesto nessa noite, por intermédio da tua palavra, dos cânticos, do testemunho. Tu tens falado aos nossos corações, então continua falando, ó Pai, de uma forma a qual os nossos ouvidos possam estar atentos àquilo que tu tens para realizar nas nossas vidas. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, dá-nos uma continuidade de semana na tua presença. Não deixe que percamos, ó Senhor, a visão daquilo que tu tens para realizar nas nossas vidas. Ó Senhor da glória, dia a dia desperta-nos a oração, a buscarmos a tua face, porque eu acredito que o Senhor há de avivar a tua obra em cada coração, e aqueles que ainda estão adormecidos hão de levantar para louvar o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esse momento que tivemos aqui. É o que nós estamos te pedindo com um coração grato, recebendo a nossa oração nesta noite e esse momento de ajuntamento. Obrigado, Senhor, e continua com a tua igreja. É o que nós estamos te pedindo e te agradecendo no nome santo do Senhor Jesus, que vive e que reina hoje e para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós aqui nessa noite, com todo o povo de Deus na terra, e todos dizem amém.